Yotsuya é um cara solitário e sem amigos. Ele passa a maior parte do tempo sozinho ou jogando videogame. Porém, tudo muda quando ele é transportado para outro mundo com o Harem, recebendo uma missão do criador. O anime começa mostrando Yotsuya indo para mais um dia de aula, e por lá, sente-se totalmente deslocado, sem paciência para conversas vazias e fúteis de namoro no colégio. Ele não disfarça sua apatia por ninguém, vive sozinho e sem amigos na escola. O único momento prazeroso era chegar em casa à noite e jogar videogame. Por lá, ele sentia-se vivo e feliz, longe de pessoas e conversas vazias e fúteis. Ocorre que, por conta disso, ele permanecia sozinho dia após dia. Embora não tivesse amigos, ele via a vida de algumas pessoas como Shindo, a mais popular do colégio. Ele até encontra na sala de aula conversando com Hakuzaki, uma aluna doente que vivia faltando aula. Enquanto apagava o quadro, Yotsuya parava para ouvir o que elas estavam conversando. Elas até reparam os olhares do garoto, e ele sem graça tenta disfarçar, mas sem sucesso. Após a aula, o diretor do colégio chama Yotsuya e o questiona porque até agora ele não havia entregado o plano de carreira, pois ele era bem atlético e tinha potencial. O garoto descobre que Shindo e Hakuzaki estavam por lá, e com vergonha comenta que ainda não tinha planos concretos. O diretor o repreende por Yotsuya ser sozinho no colégio e que ele deveria se enturmar mais. Ele vai embora e Yotsuya permanece na sala limpando o quadro. Quando olha para trás, ele percebe que as garotas não estavam mais por ali, e do nada, coisas estranhas acontecem. Risos e vários desenhos no quadro, ele estava sendo transportado para outro mundo. Yotsuya despenca do céu e cai no meio de uma praia, em um mundo repleto de criaturas totalmente estranhas e alienígenas. Desesperado, ele sai nadando para salvar a própria vida. Após chegar na praia, o garoto encontra Shindo e Hakuzaki. Ele começa a perguntar o que estava acontecendo e onde estava. Elas alertam o garoto para ele não desesperar, pois a qualquer momento um cara estranho apareceria e responderia tudo o que ele quisesse. Então, Mamão pega no ombro de Yotsuya e dá as boas-vindas àquele mundo. O nome da criatura era Game Master, e ele não tinha metade da cabeça, o que deixa o garoto desesperado. Com um idioma estranho, Game Master instrui Yotsuya a completar uma task daquele mundo junto com as garotas, cumprir o pedido do líder da vila. Aquela é a terceira de 8 tasks, e a cada task concluída, um novo integrante se juntará ao grupo. Para ajudá-los naquela missão, cada um teria uma habilidade naquele mundo. Shondo era uma maga e Hakuzaki uma guerreira. E agora Yotsuya também teria uma habilidade, sendo escolhida na roleta. Porém, Yotsuya não tem nem um pouco de sorte e recebe a habilidade de fazendeiro. Game Master se despede e deixa o garoto sem resposta. Yotsuya, ainda preocupado e sem entender nada, pergunta às duas garotas se elas também foram transportadas daquele jeito. Shindo foi a primeira a ser transportada, tendo feito a primeira task. Em seguida, Hakuzaki, sua amiga no mundo real. Para a terceira task, Game Master as instruiu de ficarem perto de alguém com porte atlético que poderia agregar no time. E assim elas fizeram naquele dia, enquanto ele estava levando o sermão do diretor. Yotsuya entende por fim que aquele não era o mundo dos sonhos, porém não era tão diferente de um jogo, pois ele tinha acessórios que poderiam ajudá-lo nas tasks. Enquanto andam, Yotsuya encontra um ponto de registro, um portal que dá para visualizar eventos que se passaram naquele mundo. O garoto então visualiza as duas amigas conversando no passado, em que Hakuzaki comentava que era fraca e não conseguiria completar a task. Hakuzaki fica com vergonha do garoto ter visualizado aquela cena, mas que agora ela estava tranquila, pois tinha a ajuda de um garoto. Yotsuya afirma que estava tudo certo e que sairiam dali, mesmo ele no fundo não querendo voltar. Então, a conversa é interrompida por goblins. Yotsuya tenta atacar, mas ele tinha níveis baixos e não conseguia atacar, assim como Shindo, que tinha poderes inúteis de batalha. E para piorar, Hakuzaki tinha medo. Yotsuya até tenta pegar a espada da amiga, mas não conseguia, pois ele era um fazendeiro, não um guerreiro. De repente, um goblin dá uma martelada em Yotsuya e ele vai de arrasta. E depois de alguns segundos volta novamente. Shindo explica ao amigo que por ali, após irem de arrasta, eles ficavam 30 segundos fora e depois voltavam que estava tudo bem. Feliz com a notícia, Yotsuya vai para a batalha unindo forças com Shindo. Entre erros e acertos, eles conseguem derrotar os goblins. Após a batalha, Shindo alerta o garoto para tomar cuidado com aqueles planos, pois se todos forem de arrasta, eles também iriam de arrasta no mundo real, o que preocupa Yotsuya. O dia termina e o trio de amigos prepara um plano para concluírem a terceira task. Shindo até comenta que se concluírem a missão, Yotsuya poderia fazer uma pergunta ao Game Master. Ela até perguntou, quando concluiu a primeira missão, por que ela foi escolhida, e ele avisou que foi o pedido de alguém que ela conhecia. Já Hakuzaki perguntou quem era Game Master, e ele respondeu que era alguém de um futuro distante. Yotsuya comenta que pensaria na sua pergunta durante a primeira vigia. A primeira vigia foi desafiadora, pois ele derrotou vários goblins em uma noite. Enquanto pensa naquele mundo, Yotsuya ouve gritos e vai até em direção a eles. Quando chega por lá, encontra Hakuzaki ferida no chão pedindo por ajuda. Yotsuya olha na direção das chamas e
encontra um monstro devorando Shindou. Se Yotsuya fosse de arrasta, todos iriam junto. Tentando salvar a própria vida, ele pega Hakusaki pela mão e sai correndo, até que os dois cheguem a um local seguro. Por lá, Yotsuya percebe que o braço de Hakusaki estava despedaçado e que aquele monstro dava danos permanentes. Ou seja, para o braço dela voltar ao normal e a Shindou voltar à vida, eles deveriam derrotar aquele monstro. Por isso, eles decidem procurar ajuda indo até a terceira task. Por lá, eles são recebidos pelo líder que solicita aos jovens que eles destruam o Troll, que na verdade era o monstro que havia devorado Shindou. Yotsuya fica desesperado mais uma vez. No lado de fora, Hakusaki pede a Yotsuya ajuda, pois a vida da amiga dependia deles. Yotsuya, percebendo que ela era fraca, decide ir até o Troll sozinho. Hakusaki vai atrás, mas Yotsuya nega a ajuda, pois se ela fosse de arrasta, ele levaria a pior. Porém, Yotsuya na verdade estava animado, pois aquele lugar para ele era melhor do que a cidade que morava. Em meio a uma floresta, Yotsuya procura por goblins para aumentar o seu nível, que era bem baixo. Durante a caminhada, ele encontra um ponto de registro e descobre uma conversa entre Shindou e Hakusaki. Por lá, ele vê as amigas conversando que queriam que Yotsuya fosse transportado com elas para aquele mundo. Ocorre que havia outro Yotsuya no colégio, e quando ele vai descobrir quem era, o ponto de registro some. Yotsuya começa a se achar que finalmente poderia ter um harém. Antes de pensar mais besteiras, por fim, ele encontra goblins e derrota um por um, a fim de aumentar o seu nível. Durante a batalha, Yotsuya lembra o quanto sua vida era vazia e sozinha no mundo real, pois era humilhado por todos. Com raiva, ele derrota cada um, exausto, decide descansar. Durante o descanso, ele questiona a si mesmo se poderia mudar de habilidade, pois a sua atual era horrível e que se tivesse uma arma poderia subir de nível mais rápido. Contudo, Yotsuya verifica que Hakusaki foi de arrasta. Desesperado, ele sai correndo até a vila para encontrar a amiga e por lá não encontra ninguém. Pelo que parece, o Troll havia atacado a vila e devorado a todos, inclusive a sua amiga. Procurando por ajuda, ele encontra um ponto de registro e visualiza Hakusaki conversando com o aldeão. Ela estava treinando com uma espada com um jovem. Ele pergunta a ela por que ela estava treinando tão forte. Ela comenta que era um privilégio ter uma boa saúde por ali, pois no mundo real era bem doente e que naquele lugar poderia ser diferente, mas ela estava sendo bem inútil. Por isso, a partir daquele dia, ela faria diferente e salvaria todos que pudesse. O que ela conseguiu durante o ataque, levando todos os aldeões para outro lugar e se sacrificando por todos. Como último suspiro, ela pede por socorro, especificadamente de Yotsuya. Yotsuya, triste, percebe que até aquele momento estava pensando só nele mesmo, do mesmo jeito que ele fazia no mundo real. E para piorar, o Troll estava por ali. Yotsuya tenta fugir, mas logo é atacado. Enquanto está no ar, o garoto percebe que estava sendo egoísta e que deveria por fim ajudar Shindou e Hakusaki. Ao cair no chão, ele volta a correr, pois o Troll ainda estava o seguindo. Enquanto corre, Yotsuya percebe que o Troll não corria e apenas pulava, que poderia ser uma fraqueza. Durante a fuga, Yotsuya ataca um Goblin e de repente tudo para. Game Master aparece e afirma que Yotsuya havia subido de nível, podendo ganhar outra habilidade. Ele então gira a roleta e ela para na habilidade de cozinheiro. Yotsuya fica decepcionado, mas lembra quais são os tipos de acessórios de cozinheiros e pega uma lâmina. Para melhorar, entre as habilidades, ele poderia ter uma visão raio-x e percebe que as amigas estavam no estômago do Troll. Aproveitando o momento de fraqueza, ele abre toda a barriga do Troll e consegue salvar Shindou e Hakusaki. Por fim, elas voltam em carne e osso e agradecem. Elas, preocupadas, perguntam como poderiam acabar com o Troll e concluir a task. Yotsuya relata que o Troll apenas pulava e que durante o pulo eles poderiam atacá-lo. Entre erros e acertos, Shindou consegue atacar o Troll direto na cabeça, explodindo ela no final. Game Master aparece e mostra aos jovens que a terceira task foi concluída e que por isso Yotsuya teria direito à terceira pergunta. Yotsuya pensa e pergunta o que aconteceria quando completassem a última task. Game Master responde mostrando o que havia acontecido com o mundo dele, e todos veem uma missão dos três em Tóquio, prontos para lutarem contra um monstro. De repente, os três voltam a Tóquio e questionam um ao outro o que havia acontecido. Shindou, receosa, vai em direção à saída, pois queria treinar mais para se preparar para o futuro, mas antes, agradece Yotsuya por ter salvado as duas. Antes de ir embora, ela pede para o garoto levar Hakusaki para casa, pois ela não conseguiria naquele dia. Durante o caminho, Hakusaki agradece mais uma vez Yotsuya por ele ter salvado as duas. O garoto deixa claro que os três eram um time, embora ele fosse do contra e bem sozinho. Hakusaki não liga e continua feliz com a situação. Por outro lado, Yotsuya percebe que se ele abandonar a missão, ele terá uma chance daquela cidade que ele tanto odiava ser destruída. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.